Boa noite. Tudo bem com vocês? Bem de feriado? Descansaram bastante? Amém. Eu falava de manhã aqui que Deus, Ele é um Deus... Obrigada, Albert. Deus é um Deus maravilhoso, porque Ele cuida de cada detalhe. Ele sabe todas as coisas e Ele vai como que costurando todas as coisas. E hoje, quando eu cheguei aqui pela manhã e os louvores começaram a ser entoados aqui, eu falei, gente, será que a Lucila, o Renan, sabia o que eu ia falar? Será que eles escolheram as músicas de acordo com o tema, né, da mensagem de hoje? Mas eu nem sequer falo com o Ministério de Artes, não converso com eles, não palpito em nenhuma música, nem quando eu vou pregar, não falo nada com eles. Mas Deus, Ele dirige todas as coisas. E quando nós começamos a cantar, e hoje mesmo, cedo, pela manhã, quando eu estava orando na minha casa, bem cedinho, levantei muito cedo hoje, eu gosto de buscar a Deus logo pela manhã. E eu mandei uma mensagem para o Renan, meu filho, falei, Renan, coloca essa música para mim no final do culto, palavra após palavra. E quando ele acordou, ele me respondeu, falou assim, mãe, essa música já está no repertório. E eu falei, gente, como Deus é tremendo, né? Ele fala através dos louvores, Ele fala através da oração, Ele fala através da palavra. E hoje aconteceu algo muito interessante de manhã. Enquanto eu estava ali no meu lugar, os louvores estavam sendo cantados aqui e eu orava ao Senhor. E o que Deus ministrava ao meu coração enquanto eu orava, era que fale à igreja que eles precisam voltar a ter fé, porque a minha igreja, o meu povo, está perdendo a fé. Então abra o teu coração, Deus tem uma palavra tremenda, preparada para você nesta noite, que você esteja mesmo com o coração aberto, receba essa palavra, saia daqui renovado, restaurado, cheio de fé, cheio de esperança, porque nós precisamos voltar a acreditar no Deus do impossível, no Deus que faz milagres, no Deus que faz maravilhas, porque Deus continua sendo Deus. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas a palavra de Deus jamais passará, porque Deus, Ele continua sendo Deus. Amém? E eu queria começar essa noite pedindo para que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Diz assim, certo dia o Senhor Deus disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Mais um texto, agora em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim, de acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu,
Abraão tinha 100 anos. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez, gostaria de estar orando por essa palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é verdadeira, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. Neste momento, Senhor, nós queremos nos curvar diante dessa palavra. Queremos, ó Deus, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso coração para ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha derramar mesmo esta palavra, enchendo corações aqui. Que seja, ó Deus, uma palavra transformadora na vida de cada pessoa que entrou aqui. Uma palavra que traga ânimo, uma palavra que traga força, uma palavra que renove a fé e a esperança, uma palavra em andamento, ó Deus, que traga milagres, Senhor, sobre a vida da tua igreja. Senhor, eu sou tão somente um instrumento nas tuas mãos neste lugar, Pai. A palavra é tua, Senhor, cada vida aqui é do Senhor. Que o Senhor possa se derramar através da minha palavra agora. Senhor, usa, Senhor, dos meus lábios, Pai. Usa da minha vida, Pai, neste momento. Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, uma das coisas mais difíceis na vida de um ser humano é esperar. Quem aqui tem paciência de ir numa segunda-feira ao banco, logo após um feriado prolongado, e enfrentar uma fila de 2 horas no caixa? Alguém gosta de fazer isso? Ou ir ao supermercado, véspera de feriado, começo de mês. Parece que todo mundo tem a mesma ideia que você de ir ao supermercado fazer compras. Ou se você tem um compromisso marcado, pega o seu carro e sai aí pelas ruas e encontra aí um trânsito parado, e você ali fica na maior paciência esperando o seu horário chegando do compromisso, e você fica na maior calma, na maior paciência ali, esperando até que o trânsito flua e você possa chegar no lugar de destino. É assim que funciona? Não é verdade? É difícil esperar, é difícil ter paciência. Alguns anos atrás, num feriado de 1º de maio, eu e o Vanderlei resolvemos ir ao supermercado fazer compras. E logo pela manhã, às 8 da manhã, nós fomos para o supermercado para fazer as nossas compras do mês. Quando nós chegamos lá, gente, para nossa surpresa, o supermercado estava lotado. Acho que todo mundo pensou igual a gente. Vou aproveitar o feriado e vou fazer compra. E não tinha carrinho. O supermercado estava tão cheio que as filas adentravam assim pelos corredores. Mas eu tinha que fazer compra. Era começo de mês, já não tinha mais nada em casa. E eu falei, Vanderlei, a gente vai ter que ficar aqui. E nós então, muito calmamente, enfrentando as filas, fomos fazendo ali as compras e fomos para a fila do caixa. No meio do corredor, gente, muita gente, 10, 12 pessoas na nossa frente. E ali a gente foi esperando, foi conversando, até que chegou, faltava uma pessoa na nossa frente. E no carrinho da pessoa tinha de tudo. De tudo. Ela foi fazer compras, não de supermercado, ela foi fazer compra para casa. Porque tinha utensílios de cozinha, tinha utensílios de lavanderia, tinha as compras, tinha até panela de pressão. Eu não sei quem faz compra e vai no supermercado comprar uma panela de pressão. E era um pai e uma filha. E a impressão que dava é que eles estavam montando uma casa. Não sei se tinham mudado para cá recentemente, se estava renovando a casa, não sei. E eles estavam à nossa frente e a gente estava até aliviado, Seríamos os próximos. Esperando ali, esperando. E começa a passar a compra. Quando chega na panela, ela deixou por último, Um dos últimos itens para passar. A moça do caixa passou e ela olhou assim na tela do caixa ali. E ela falou, mas não é esse preço está errado. Falou, não moça, está aqui. Não, está errado.
E a moça então falou, olha, eu vou lá buscar o preço. E a moça foi lá na prateleira, tirou aquela etiqueta com o preço, foi lá no caixa e falou, olha aqui, ó o preço da panela. É esse valor, eu peguei porque está esse valor. E ela então verificou, falou, não é a mesma mercadoria. Não é essa panela que você pegou. E a gente ali na fila, gente, esperando. Isso já fazia mais de 3 horas que a gente estava no supermercado. Mais de 3 horas. E, calmo, vocês conhecem, né? Nós somos muito calmos, eu e o Vanderlei, né? Muito calmos. Renan tinha ficado em casa dormindo, só tinha o Renan na época. E o que aconteceu? A gente esperando, e ficou ali a moça. Não, porque é esse preço, e não, esse está errado. E começou aquela conversa ali, até que num determinado momento, chama o gerente, né, para resolver, até que chegou no determinado momento, a moça falou assim, já que é esse valor, eu não vou levar mais nada. Aí, a caixa olhou para a cara dela, ficou sem reação. E realmente, gente, ela pegou a mão do pai e saiu do supermercado e largou toda a compra ali no caixa. E a moça do caixa falou assim, moço, agora eu vou ter que estornar item por item da compra que ela fez, para poder passar a sua compra. Gente, que teste de paciência foi aquele dia. E quando você está na fila do caixa, que a pessoa vai pagar e ela pega o cartão, e a moça do caixa fala assim, ó, esse não deu. Aí ela abre a carteira, pega outro cartão, não, esse também não deu. Ah, então passa 50 nesse, passa 30 nesse, passa 40 nesse, ela pega um pouquinho de dinheiro e você ali no caixa, com a maior paciência, esperando a sua vez. Eu acho que é por isso que o Vanderlei tem trauma de supermercado, isso gerou um trauma nele. Porque toda vez que eu falo para ele, amor, vamos ao supermercado, ele falou, não, eu deixo você lá, faz a sua compra, se diverte lá, a hora que você terminar, você me liga, eu venho te buscar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Gente, por quê? Esperar é algo difícil. É muito complicado você esperar. Nós vivemos num tempo onde tudo tem que ser feito com muita rapidez, com muita agilidade, no menor tempo possível. E quando nós falamos em esperar, esta palavra é muito difícil do homem moderno aceitar. Porque nós vivemos hoje na época da tecnologia, de resultados imediatos. Nós vivemos uma época de respostas prontas, de comidas instantâneas, que tudo é muito rápido, muito ágil. Então tudo a gente quer na hora. Tudo a gente quer, aliás, para ontem. O seu filho pede algo para você e você fala para o seu filho, não, amanhã a gente faz isso, amanhã a gente compra isso. Ele aceita? Ele quer para o hoje, ele quer para o agora. Por quê? Tudo hoje é muito rápido, tudo hoje é muito instantâneo. Mas todos nós temos que esperar. Em determinado momento da nossa vida vai ter uma hora em que nós vamos ter que sentar e esperar as coisas acontecerem. E com Deus não é diferente. Porque muitas vezes nós precisamos entender que Deus, Ele não age da forma que nós queremos, e Deus não age no tempo em que nós queremos. Deus, Ele age da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é dono do tempo, Ele é o dono das estações. Ele vai agir conforme a vontade dEle. E no texto aqui que nós lemos, Deus, Ele vem falar com Abrão. E Deus fala para Abrão, Abrão, faz o seguinte, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu irei te mostrar. E nesta terra que eu irei te mostrar,
eu irei te abençoar muito nessa terra. Você vai prosperar nessa terra. A sua descendência será muito grande. A tua descendência será uma grande nação. O seu nome vai ser um nome muito famoso. Você vai ser muito conhecido. Gente, eu imagino Abraão chegando para Sara, sua esposa. E para aqueles que são casados aqui, há muita diferença entre homem e mulher, né? Há muita diferença. E Abraão chegando para Sara, fala: Sara, é o seguinte, começa a arrumar as malas. Pega tudo o que você tem, que a gente tem, começa a ensacar, começa a colocar no lençol, porque naquela época não tinha mala, né? Começa a amarrar no lençol, porque nós vamos embora. Então você pega essas coisas, nós vamos passar lá na casa dos seus pais, dos seus parentes, a gente vai se despedir deles, depois eu passo na casa dos meus parentes e nós despedimos deles também e nós vamos então embora. Aí, porque Deus mandou a gente ir para um outro lugar. Eu imagino Sara respondendo para ele: espera aí, Abraão, você está falando que a gente vai embora? Mas para que lugar nós vamos? Que cidade que nós vamos morar? Abraão, você já alugou casa lá? A gente chegou, vai chegar lá, já tem uma casa preparada? Falando assim, gente, não estou falando que acontecia isso na época, trazendo para a nossa época. Abraão, você já mandou os currículos? O emprego está pronto lá? Já tem uma porta aberta de emprego lá para você? Abraão, está tudo certo, a gente pode sair? E Abraão responde para ela: na verdade, Sara, eu não sei muita coisa. A única coisa que eu sei é que Deus mandou a gente sair daqui. E que a terra que nós vamos, será Ele que vai nos mostrar. E que nesta terra, Deus vai nos abençoar. Então a única coisa que eu tenho, Sara, é uma promessa de Deus para nós. No mais, não temos nada. Gente, mulheres que estão aqui casadas, você faria essa loucura com o seu esposo? Sair da sua cidade e ir para uma cidade que você não sabe onde é, que não tem casa para morar, que não tem trabalho certo, que não tem nada preparado, sair no escuro? É muito difícil, né? Tem que ser Deus mesmo. Eu falei assim, ó, se fosse Sara, eu ia falar assim: Abraão, só se Deus aparecer para mim aqui em carne e osso e falar com uma voz bem audível, aí sim eu vou. Mas não foi isso que aconteceu, graças a Deus, né? Sara deu voz ali deu ouvidos ao seu marido e eles então saíram para essa viagem. No outro texto que nós lemos aqui, a promessa de Deus se cumpriu na vida de Sara e de Abraão. Diz que em determinado tempo ali, nasceu seu filho Isaque. Do chamado de Deus para a vida de Abraão, até o nascimento de seu filho Isaque, se passaram 25 anos, até a promessa se cumprir. Tem um texto na Bíblia que diz assim, deixa eu achar aqui. Hebreus 6,15. Diz assim: e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Como que Abraão teve que esperar? Com paciência para alcançar a promessa de Deus sobre a vida dele. Palavra de hoje: tempo de esperar com paciência. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é paciente? Deu para notar essa paciência extrema? Não? Tempo de esperar com paciência. Vamos ver o significado dessas palavras então. Esperar, vai aparecer ali no telão, significa confiar, crer, aguardar, ficar na expectativa, não agir
até a efetuação de um evento que se tem por certo. Isso é a definição da palavra esperar. Agora vamos ver aqui, paciência. Paciência quer dizer capacidade de persistir, suportando incômodos e dificuldades, significa constância, perseverança. Paciência também faz parte do fruto do Espírito. É tarefa fácil? Não. Mas se nós quisermos viver os planos de Deus e experimentar as promessas de Deus para a nossa vida, nós temos que aprender a esperar com paciência. As duas coisas têm que andar juntas, o esperar e a paciência. Por quê? Você pode esperar por um certo tempo, não pode? Quem aqui já foi numa loja e você comprou ali, escolheu uma roupa e foi ali para o caixa esperar, e como estava demorando muito, você desistiu de fazer a compra e deixou a mercadoria ali e foi embora. Então, às vezes nós esperamos por um certo tempo, mas não temos a paciência de esperar até que seja concluída as promessas de Deus na nossa vida. Assim acontece também nas coisas de Deus. Deus fala algo para nós, através da sua palavra, através de pessoas, através da pregação, através de uma palavra. E no começo, nós até nos animamos, no começo, nós até esperamos, mas, por causa da demora, nós acabamos desistindo e abrindo mão das promessas de Deus para a nossa vida. Salmo 41 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi foi quem escreveu esse salmo, e ele fala assim: olha, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Ele me tirou de um estado deplorável que eu estava, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico nos meus lábios. Então nós precisamos aprender a esperar com paciência. Fala para a pessoa que está do seu lado: espere, tenha paciência. Ninguém está aqui impaciente para ir embora, né, gente? Ninguém pode levantar hoje e sair daqui. Está muito demorada essa pregação. De manhã eu fui mais rápida, mas agora à noite a gente tem mais liberdade para falar. Então não tenha pressa, tenha paciência para me ouvir até o final, porque Deus se derramou aqui de manhã e eu creio que vai se derramar agora à noite. Amém? Deus vai te dar respostas aqui, eu creio, em nome de Jesus. Então vamos ver aqui o que acontece quando não esperamos com paciência. O que acontece quando a gente não tem paciência para esperar? Vou ler um texto aqui, Gênesis 16, de 1 a 3. Sarai, a mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. A primeira coisa que nós vamos ver nessa noite que acontece quando nós não esperamos com paciência, nós nos cansamos de esperar. Abrão e Sara esperaram? Sim, eles esperaram. Já fazia 10 anos que eles estavam em Canaã. Contando o tempo aí de viagem deles até chegar à terra que Deus havia prometido, já tinham se passado mais de 10 anos. Deus tinha abençoado Abraão?
Tinha abençoado, ele já estava ali, tinha muitos bens, muitos animais, ele tinha prosperado. Mas a principal, a bênção tão esperada ali por Abrão e Sara, ainda não havia chegado. O maior sonho deles era ter um filho. E naquela época a filha tinha um significado. Hoje talvez a gente não dê o valor que aquele povo de antigamente dava quando recebia a notícia ou quando alguém engravidava. Era um presente, uma bênção de Deus os filhos. E essa promessa não havia se cumprido ali na vida de Abrão e Sara. E Sara então já estava ali cansada de tanto esperar. E ela então desiste e ela fala para Abrão. Olha o que ela fala. Já que o Senhor não me deixa ter filhos. Ela estava cansada de esperar. Provérbios 13:12 diz assim: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore de vida. Ela esperou 1 ano, Sara esperou 2 anos, esperou 3 anos, esperou 10 anos. Sabe o que você esperar 10 anos? Uma resposta, uma promessa, e nada acontece, nada muda. E no caso dela, quanto mais velha ela estava ficando, mais difícil seria ela engravidar. Então Sara, cansada ali, ela fala com o seu esposo Abraão, e através das palavras de Sara, ela convence o seu marido, Abrão. E ela então dá um jeitinho ali, né? Ela muda o plano original de Deus. Não era esse o projeto de Deus para a vida deles, mas ela então, vencida pelo cansaço, ela fala: Abrão, nós não vamos ter filhos, você não vai ter filho comigo, é impossível. Eu sou uma mulher estéril, eu já estou velha. Faz o seguinte, nós temos a nossa serva aqui, Agar, toma Agar e tenha relações com ela e gere um filho para você ali, através da vida de Agar. E foi isso que aconteceu ali, que Abraão deu ouvidos ali a Sara, e ele então gerou um filho através de Agar. Gente, problemas cansam? Pode levantar a mão. Problemas cansam? Cansam. Ventos contrários cansam? Cansam também. Você remar contra a maré, ali é difícil. Não ver a resposta de Deus cansa? Cansa. O tempo de espera cansa? Muitas vezes cansa. Tem uma parábola na Bíblia das 10 virgens, e diz que 5 virgens se mantiveram alertas ali, acordadas, vigilantes, esperando a vinda do noivo. Elas se prepararam ali para a vinda do noivo, só que 5 delas se cansaram e dormiram. Quando o noivo veio, o que aconteceu? O noivo levou somente aquelas 5 que permaneciam ali, em pé, esperando a vinda do noivo. Não se cansaram, não dormiram. Sabe o que eu vejo muitas vezes no meio cristão? Pessoas cansadas de esperar, cansadas por não ver o agir de Deus, por não receber a resposta de Deus, e por estarem cansadas, elas vão abrindo mão. Abre mão dos sonhos, abre mão das promessas, abre mão dos projetos, abre mão da igreja, abre mão de ministério, porque estão muito cansadas. Gente, Sara, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 12 anos, e nada da promessa se cumprir. Então ela desiste, ela abre mão. Quantas pessoas estão desistindo dos seus sonhos e das promessas de Deus, porque estão cansadas? Nós precisamos suportar mais um pouco, ainda que pareça que estamos perdendo,
que não irá acontecer, Deus nos dará a vitória. A vitória está logo ali. Nós precisamos persistir, nós precisamos esperar com paciência. Eu contava aqui de manhã que o maior sonho da minha filha Larissa era assistir um jogo de futebol, uma partida de jogo de futebol no estádio do Palmeiras, lá em São Paulo. E desde o começo do ano ela falou: pai, eu quero ir no estádio do Palmeiras. E o Vanderlei tentou marcar, não deu certo e foi protelando, até que um dia o Renan falou assim: pai, tem um jogo bom para a gente ir. Ela queria ir, se eu não me engano, não sei se era Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e São Paulo. E eu já falei: de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o Renan então falou assim: pai, tem um jogo bom, tranquilo, o time não é daqui de São Paulo, e o preço está bom do ingresso, vamos. E ele viu a oportunidade de levar a Larissa no estádio, e acabou que todos nós resolvemos ir assistir esse jogo. Eu, Vanderlei, Renan, Larissa, a Guigui, todo mundo foi para o estádio. E foi algo assim maravilhoso. Eu nunca tinha entrado no estádio na vida, achei lindo, né? Aquele estádio, aquela arquibancada, muita gente, lotado ali. E nós fomos então, entramos no estádio, sentamos lá e esperando o jogo começar. Gente, eu só tinha até então assistido o jogo pela televisão. E para mim, particularmente, não sei para você, o narrador faz toda a diferença no jogo. Porque ele passa aquela emoção, ele parece que está ali no campo, ele vai envolvendo com aquela voz. Geralmente o narrador tem uma voz possante, bonita, né? E ele vai envolvendo em você enquanto nem está fazendo gol, gente. Está no meio do campo, mas do jeito que ele fala, parece que seu time vai fazer gol. Eu acho maravilhoso, né? Eu gosto de assistir futebol, principalmente do Brasil, né? Eu gosto de assistir. Gosto. Aí o que aconteceu? Gente, vai começar o jogo. Nós sentamos no meio, assim, de frente, né? Para lá, pro estádio, lá pro campo de futebol. E o juiz apitou. Não ouvi o apito do juiz, primeira coisa. Não ouvi. E começou o jogo, eu esperando aquela voz, gente. E eu esperando aquela voz. E o mais pleno silêncio no estádio. Falei: gente, ninguém vai narrar o jogo? Cadê o narrador com a voz bonita? Ninguém vai falar nada. Eu não sabia que no jogo a narração não ia lá para o estádio. Não sabia. E começou aquele jogo. Gente, que joguinho feio. E outra coisa, eu já não enxergo muito bem, sentada aqui. Para mim, todos os jogadores eram o mesmo, né? Todos. Só via as cabecinhas lá e correndo, não entendia muito lá. E foi passando o tempo, assim. Acabou o primeiro tempo. Acabando o segundo tempo, e eu quase que falei: Vanderlei, vamos embora, vamos aproveitar que está todo mundo aqui. Vamos sair já, a gente não pega, né, aquela muvuca e a gente vai embora. E a Larissa e o Renan, ai que dó, gente. Primeiro jogo, primeira experiência de estar da Larissa. E de pé, aquela apreensão. Até que, aos 96 minutos do jogo, quem fez o gol? Palmeiras. Eu nem vi, porque eu não enxerguei. Ninguém narrou para mim. Ninguém estava falando para mim. Mas eu só vi aquela torcida, o estádio lotado, ficar de pé e começar a subir, a aplaudir, gritar, cantar. Aí eu fiquei imaginando, falei: gente, imagina se eu saio aos 90 minutos, que é o tempo normal, e Larissa, vamos embora. Esse jogo não vai dar nada, aqui no Palmeiras não vai sair, vai fazer gol. Imagina se eu saio. Que frustração da Larissa, do Renan. Nós ficamos até o final lá. Demoramos para sair do estádio. Mas a Larissa viu aquilo que ela queria ver. O Palmeiras ganhar no seu estádio. E às vezes a gente está assim. Talvez faltem alguns minutos para a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Faltam alguns dias. Você esperou até agora. E talvez você esteja abrindo mão da promessa de Deus porque cansou. Não teve paciência de esperar. E foi isso que aconteceu com Sara. Ela não teve essa paciência. Sabe por que nós podemos esperar com paciência? Porque o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus pode fazer aquilo que você precisa.
tão somente nós precisamos esperar com paciência. Amém? Segunda coisa, o que acontece quando nós não esperamos com paciência? Tomamos atalhos. Sara disse para Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Significado da palavra atalho é caminho fora da via principal, que encurta a distância entre dois lugares, evitando a demora. Você já pegou atalho alguma vez na sua vida? Gente, esse começo de ano, nós fomos lá no local do retiro, que nós fazemos o retiro, e para ver o local, tinha muita gente inscrita, e nós queríamos organizar ali a casa, para ver se ia caber todo mundo lá, para dormir. E nós fomos então lá para a fazenda, e nós vimos que eles estavam refazendo o asfalto da rua, que leva até a fazenda. E nós passamos ali, fomos para a fazenda, vimos tudo. Na hora que nós retornamos, o que aconteceu? Estava tudo impedido. Não vinha carro de lá e nem nós podíamos passar de volta. Já era quase na hora do almoço. E na estrada, quando a gente estava descendo, a gente viu que tinha uma estrada alternativa, um atalho, que nós iríamos sair lá no Clube dos 500. Não sei se você conhece Fazenda Marambaia, quando sai ali no Clube dos 500. E nós esperando ali, esperando. Aí o que nós fizemos? Vamos pegar esse atalho, vamos pegar essa estrada e voltamos. E pegamos essa estrada. Gente, uma estrada ruim, esburacada, estrada de terra, tinha chovido, cheio d'água, o nosso carro é um carro baixo. E a gente andando ali, e quase não tinha casa na beira da estrada, não tinha sítios. E a gente foi, até que quando nós paramos em frente, assim, um mato. Só tinha árvore, a estrada acabou. Só tinha árvore ali. Eu falei, ué, Vanderlei, não tinha sinal, gente. Não tinha como você colocar lá no Waze, porque onde a gente estava não tinha sinal. E o que nós vamos fazer agora? Aí eu lembrei, falei, ó, lá para baixo tem uma casinha lá. Eu vi uma casinha, vamos bater na casinha, volta para a gente pedir informação. E nós batemos lá e o moço veio e falou, olha, faz o seguinte, vai por aqui. Gente, no final das contas, se nós tivéssemos esperado liberar a rua, tínhamos chegado mais cedo em casa. Porque demorou, demos uma volta imensa, sujou todo o carro de barro, para nós chegarmos ao nosso destino. Foi o que Sara fez. Ela pegou um atalho, já que o Senhor não tem me dado filhos, vamos ver outra alternativa, vamos tentar por outro caminho. Vamos lá, tem a minha escrava aí, toma a minha escrava, e gere filhos através da vida dela. Tem uma outra história na Bíblia, gente, que é fantástica, eu não vou ler o texto, que é um pouco longo, mas é a história de Saul. Diz que o exército filisteu veio sobre ali Israel e cercou toda Israel para lutar contra o povo de Deus. E o povo começou a se esconder nas cavernas, nas rochas, o povo começou a sair dali, a fugir. Mas teve uma parte do povo que ficou com Saul. E Samuel, que era o profeta na época, o sacerdote da época, falou para Saul, Saul, daqui 7 dias eu vou voltar, não faça nada, me espere porque eu vou voltar. E Saul então esperou 1 dia, 2 dias, esperou 7 dias. Nada de Samuel aparecer. E Saul não queria, ele tinha até uma boa intenção, gente. De boa intenção, o mundo está cheio, né? Às vezes a gente faz as coisas com boa intenção, mas não é o plano de Deus, não é o caminho de Deus para nós. E ele tinha uma boa intenção. Ele esperou, Samuel não apareceu. Ele falou ali para os seus empregados, traz os animais. Já que Samuel não chegou, eu mesmo vou oferecer os sacrifícios a Deus, porque eu não quero sair para a guerra
sem buscar a Deus primeiramente, sem oferecer o sacrifício para Deus. Só que na lei de Deus, somente o sacerdote poderia oferecer o sacrifício. E Saul então preparou e começou a oferecer os sacrifícios para Deus. Quando ele estava terminando de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. E Samuel, vendo aquela cena, ele perguntou: Saul, o que você está fazendo? E Saul falou: olha, eu esperei. Você falou que era 7 dias. Esperei 7 dias. Você não chegou, eu mesmo ofereci o sacrifício, está aqui. E sabe o que aconteceu? Por causa dessa atitude de Saul, ele perdeu o trono. A promessa de Deus para Saul, quando ele foi ungido rei, é que o trono seria ocupado por ele e por toda a sua descendência. Mas por causa dessa atitude de não esperar, ele perdeu o seu trono. Então, muitas vezes, nós pegamos atalhos, não esperamos, vamos tomando a frente, nós damos soluções para os nossos próprios problemas, e é como se nós quiséssemos dar uma ajudinha, uma mão para Deus. Quantas vezes nós já fazemos isso, já fizemos isso? Deixamos de esperar e começamos a resolver as coisas da nossa vida por conta própria. Sabe o que os jovens falam quando a gente vai fazer alguma coisa e eles não concordam? Acham que é errado? Vai dar ruim, não é? A Larissa, qualquer coisa, mãe, vai dar ruim. Vou fazer, vai dar ruim. É isso que acontece. Quando nós, ao invés de esperar com paciência o tempo de Deus, a promessa, o agir de Deus na nossa vida, nós vamos tomando a frente e agindo por conta própria. E nós perdemos o melhor que Deus tem para nós. Amém? Terceira coisa, o que acontece quando nós não esperamos com paciência? Nós perdemos a fé. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem fé? O que você achou? Ela tem? Pergunta de novo, quem sabe você convence. Você tem fé? Gênesis 18, 10, diz assim, 10 a 14, Gênesis 18, 10 a 14. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesmo quando pensou: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você. Espera aí que eu passei demais aqui, gente. E Sara terá um filho. Abraão, ele teve um filho com Agar. E já tinha se passado mais de 10 anos novamente. Sara já estava muito velha. Já tinha passado o tempo fértil ali dela, que ela ainda poderia, ter filhos. E ela então, já desanimada, cansada, já nem pensava mais em ser mãe. Então, vem 3 homens, 3 anjos de Deus falar com Abraão. E falou para Abraão: Abraão, eu vou voltar daqui um tempo, aqui na sua casa. Mais ou menos daqui 1 ano, eu voltarei aqui. E Sara, a sua esposa, vai estar com um filho no colo. Sabe o que aconteceu? Sara estava só ali atrás da porta, ouvindo a conversa dos anjos com Abraão. E quando ela ouviu o anjo falar para Abraão isso, ela começou a rir consigo mesma ali e falar para ela mesma: gente, pode uma mulher velha dessa ainda sonhar em ter filhos? É impossível isso acontecer.
No natural isso não acontece. Eu acho que esse anjo trouxe a informação errada para o meu marido. Mas o anjo ouviu. Ela não falou, gente, disse que consigo mesmo. Ela riu e falou consigo mesmo. O anjo falou assim para Abraão: por que Sara, sua esposa, está rindo? Existe algo impossível para Deus? Não há nada impossível para Deus. Sabe por que ela riu? Sabe por que ela se perguntou ali? Porque no coração dela já não havia mais fé, já não havia mais esperança de se tornar mãe. Como eu falei no início aqui, Deus desde cedo está falando, fala para o meu povo, que eles estão perdendo a sua fé em mim. Quantas pessoas não acreditam mais que Deus pode fazer? Hoje, você não ouve as pessoas falarem: eu creio num milagre de Deus, eu creio numa porta aberta de Deus, eu creio que Deus vai estar à minha frente, eu creio que Deus vai me dar a vitória. As pessoas estão perdendo a sua fé, estão abrindo mão da sua fé. Tem pessoas que ficam esperando as promessas de Deus, mas porque nada acontece, parece que as orações não são respondidas, parece que está demorando demais. Pessoas que eram assim, crentes fervorosos, gente, pessoas que eram pessoas cheias de fé, mas por causa desse tempo, por causa dessa demora, perderam a fé, abriram mão das promessas de Deus, abriram mão de sonhos, abriram mão de projetos, abriram mão de ministérios, porque perderam a sua fé, não acreditam mais que Deus pode fazer. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós precisamos acreditar até o fim. Nós não estamos vendo, você pode falar assim, mas não estou vendo. Mas fé é justamente isso, é a certeza das coisas que você não viu ainda. Eu não estou vendo, mas o meu Deus está vendo, e Ele sabe no momento exato de te trazer até a sua vida, de te abençoar, de abrir uma porta, de abrir um caminho, de operar na sua vida. Então nós precisamos manter firme a nossa fé, nós precisamos manter firme a nossa confissão de fé, da palavra de Deus, da promessa de Deus na nossa vida. Você tem promessa de Deus para a sua vida? Promessas ainda para se cumprir na sua vida? Comece a declarar, alimente a sua alma, o seu coração com essa promessa. Ande falando dessa promessa, durma falando dessa promessa, acorde falando: Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida hoje, Deus tem promessas para se cumprir na minha vida, Deus vai à minha frente, eu não estou sozinho, Deus é comigo. E Ele vai me dar a vitória, vai enchendo, vai alimentando o seu coração com a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, eu estou em casa, sabe o que eu faço? Eu coloco uma pregação para ouvir. Dia de faxina em casa é o dia que eu mais ouço pregação, porque termina uma e eu coloco outra, porque eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso ouvir pessoas que falam assim: olha, não desista, espera mais um pouco, Deus é contigo, Deus vai fazer um milagre na sua vida, Deus vai prosperar os seus caminhos, Deus vai fazer o impossível para você. Mas a fé de Sara foi se esfriando, foi se acabando. E quando um anjo, gente, se um anjo aparecer na minha frente e falar algo para mim, você acha que eu vou duvidar? E ela então já não tinha fé mais para acreditar que Deus era poderoso para fazer o impossível na vida dela. De ainda sendo velha, ela poderia segurar uma criança na mão, e essa criança seria abençoada, e através dessa criança
todas as famílias da terra seriam abençoadas, seria uma grande nação, não era uma promessa pequena, era uma grande nação. Nós precisamos ter fé, amém? O que nós precisamos saber então, enquanto esperamos com paciência? Para nós encerrarmos aqui, primeira coisa, Deus está no comando de todas as coisas. Prega para a pessoa que está do seu lado. Deus está no comando de todas as coisas. Você crê? Isaías 40, 22 a 26. Deus é quem está sentado no seu trono acima do círculo da terra. Para ele, os habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como uma cortina, que faz dos céus a sua tenda para neles morar. Ele humilha os poderosos e reduz a nada os que fazem as leis da terra. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes, a crescer, e o sopro do Senhor passa por eles, e eles murcham. O redemoinho os carrega como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas e do exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Quem está no comando de todas as coisas? É o nosso Deus, o Santo, o grande Deus, o poderoso Deus, o fiel Deus, o soberano Deus, o eterno Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei do universo é o nosso Deus. Ele está sentado, sabe o quê? Sobre o globo terrestre. Para Ele nós somos como gafanhotos, e não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele tem todo o poder. Nós precisamos entender que Deus está no controle, mesmo quando nós perdemos o controle. Que Deus tudo pode, quando nós nada podemos, porque Ele é poderoso para fazer o que prometeu. Deus é soberano, gente. Sabe o que quer dizer a palavra soberano? Que Ele tem autoridade superior a de qualquer outro. Não está sujeito a ninguém, não é influenciado por ninguém, não é influenciado por circunstâncias. Tudo está debaixo do domínio das mãos de Deus, do governo de Deus. Ele disse, pode acreditar, porque se cumprirá. A Bíblia fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele disse, pode ter certeza no seu coração, demore 1 ano, demore 2 anos, demore 10 anos, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida, porque o controle está nas mãos dEle, o poder está nas mãos dEle, a nossa vida está nas mãos dEle. Se a porta não abriu ainda, espera mais um pouco, não desista, não desista. Deus pode vir com um presente na sua mão e não te encontrar, porque você tão somente desistiu. Então não abra mão, creia, enquanto você está esperando, todos os dias lembre, Deus está no comando de todas as coisas. Eu não preciso temer, Deus está no comando de todas as coisas. Eu não preciso ter medo, Deus está controlando a minha vida. Então Ele vai abrir uma porta, Deus está com a minha vida na palma das suas mãos. Eu posso esperar nele, Ele vai operar um milagre na minha vida. Posso até não estar vendo, mas Ele está operando em nome de Jesus, porque Ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei sobre os reis, Ele é o único Deus, o único que pode fazer coisas extraordinárias, coisas impossíveis aos nossos olhos, amém?
Segunda coisa, o que nós fazemos enquanto esperamos com paciência? Precisamos saber é que Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando. Você crê nisso? Deus está trabalhando. Deus agora não está dormindo numa cama, num quarto maravilhoso como a gente imagina. Deus está trabalhando. Sabe o que a Bíblia fala? Que Deus, Ele não dorme. Deus, Ele nem cochila. Deus está trabalhando 24 horas por dia ao seu favor. Deus está movendo os céus. Deus está movendo a terra. Aquilo que você está esperando, enquanto nós estamos aqui, Deus está mandando alguém, um anjo lá para abrir uma porta. Eu não sei por que Deus desde manhã está falando sobre portas abertas. Talvez seja você que está esperando uma porta aberta. E está difícil esperar. Parece que a porta está trancada a 7 chaves. Mas Ele tem poder para abrir essa porta. Ele tem poder para te abençoar. Espera mais um pouco, não abra mão, não desista, espera mais um pouco. Isaías 64:4 diz assim: porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu um Deus como nós. Ninguém viu até hoje um Deus como nós, que trabalha para aqueles que nele confiam. Sabe aquela sensação muitas vezes, que no momento que você mais precisava da sua vida, você está sozinho? Que você ora, você fala com Deus, e parece que a sua oração é uma via de mão única. Só sobe, mas não desce uma resposta. Tudo que você ouve é um silêncio. Não há uma voz, não há um agir. Aquele momento de tempestade que você falou com Deus, você gritou, você clamou, você falou com Deus e não veio resposta. Como é difícil quando nós estamos assim sozinhos, parece que nós estamos sozinhos, que até Deus nos abandonou. Mas a boa notícia é que Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio, Deus não está parado, Deus não está ausente. Ele é socorro bem presente, a Bíblia diz, no meio da tribulação. Ele é socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio. Ele é o lugar que nós podemos correr neste momento de angústia, de adversidade, porque Ele sempre vai estar nos esperando. E Ele sempre tem algo bom para fazer nas nossas vidas. Não desista, não abra mão. Se a promessa de Deus não se cumpriu ainda, espera mais um pouco. Pois Deus continua sendo Deus. E Ele trabalha, gente. A Bíblia fala, Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Você confia em Deus? Deus está trabalhando. Você confia em Deus? Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Gente, o que Deus faz é muito mais além daquilo que nós pensamos ou imaginamos, ou até mais além daquilo que nós pedimos. É muito maior. Às vezes a gente pede tão pouco para Deus e acha que Deus está demorando. E quando Deus vem com a sua bênção, é algo tão grande que você não esperava. Sabe por quê? Os planos de Deus são muito maiores. Os planos de Deus são muito melhores para nós. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito são pensamentos para nos dar um futuro. Deus quer nos dar um futuro. Nós precisamos então crer. Nós precisamos crer que o nosso Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando. E por último, tudo acontece no tempo de Deus. Nós precisamos saber disso, que tudo acontece no tempo de Deus. Eclesiastes 3:1 diz assim: há um tempo certo para cada coisa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Uma das maiores dificuldades
que nós temos é lidar com o tempo. Porque tudo nós queremos para ontem, como eu falei, no nosso tempo. Quem aqui tem filho pequeno ou adolescente? Quando o seu filho pede algo para você, como é que ele quer? Ele chega, mãe, pai, me dá isso. Gente, a Larissa, ela quer, ainda bem que ela não está aqui hoje, porque ela fala, mãe, você só fica falando de mim no culto, toda vez. Ela não está aqui. Gente, a Larissa, ela é extremamente assim, ela quer as coisas muito rápido. Então, o aniversário dela, gente, é no final do mês de dezembro. E às vezes eu estou ocupada em casa, fazendo um monte de coisa. Mãe, o meu aniversário pode ser assim, eu posso convidar fulano, posso que eu não sei o quê. Eu falo, filha, depois a gente vê, depois a gente conversa. Não, mãe, mas eu quero agora. Eu quero conversar, eu quero resposta agora. E assim somos nós com Deus. Nós oramos, nós falamos com Deus, nós pedimos algo para Deus, e a gente fala, Deus, é o seguinte, eu estou com pressa. Gente, todo mundo aqui tem WhatsApp? De manhã eu falei, quem aqui tem WhatsApp? As pessoas olharam para mim e falaram, nossa, de que era essa mulher que está falando? Porque hoje até as crianças têm WhatsApp, não é verdade? Quantos aqui, quando escreve uma mensagem de WhatsApp ali, gente, eu sou meio antiga. Eu ainda digito as mensagens assim, ó. Tem gente que é assim, ó. A Larissa às vezes perde a paciência, né? Mãe, daqui que eu escrevo para você. Vai falando que eu já escrevo. E ela escreve mesmo. E eu vou ali. E a gente manda a mensagem. Gente, o que você espera quando você manda uma mensagem para alguém? É que a pessoa responda de preferência na hora. Tem gente aqui na igreja que fala assim para mim. Ela mandou uma mensagem para mim na segunda-feira. Chega na quarta-feira no culto, ela fala assim, Loide, você viu minha mensagem? Então, eu mandei a mensagem para você na segunda-feira. E eu falei, não vi, não li. Então a gente vai ali, ó, aquela pressa. Se a pessoa começa a demorar a responder, como é que você fica? Impaciente. Ainda mais quando você está com pressa da resposta, não é? Poxa, a pessoa não me responde. E você quer que a pessoa pare de trabalhar, que a pessoa que está na escola pare de estudar, você quer que a pessoa pare de dirigir, ou vá dirigindo mesmo que responda a sua mensagem. Porque você tem pressa. E quando aparece aqueles 2 risquinhos azuis assim, gente, poxa, a pessoa leu minha mensagem e nem para responder aquilo que eu perguntei, ela não me respondeu, porque a gente tem pressa, é a era tecnológica. E você sabe que a gente age com Deus assim? A gente manda uma mensagem para Deus, né? De WhatsApp, vamos dizer, em oração, fala, Senhor, me ajuda nisso, me abençoa nisso, cumpre a tua promessa, a tua palavra diz isso. E manda a mensagem de WhatsApp lá para Deus. E nós achamos que Deus tem que parar o universo para responder naquele momento que nós enviamos a mensagem para Ele. Aí começa a demorar. Quantas pessoas nós somos no mundo hoje? Já perdi as contas. 8 bilhões, gente. E na fila, sabe, eu não recebo muita mensagem não, porque eu não respondo muito, não vejo muito. Mas tem gente, outro dia o Vanderlei pegou o celular dele assim, e ele começou a fazer assim para mim. E eu falei, o que é isso? Ele falou, olha quanta mensagem eu tenho que responder. Aquela fila. Eu imagino, gente, a pessoa que teve o trabalho 6 horas da manhã, acordou, a primeira coisa que ela fez é, pastor, eu estou precisando de uma oração, eu vou fazer um exame, 6 horas da manhã. E o pessoal foi mandando a mensagem, e a mensagem da pessoa ficou lá por último. Meia-noite, ele vai ler a mensagem que aquela pessoa mandou 6 horas da manhã. A pessoa já fez o exame, já saiu o resultado, já levou no médico, só falta ela falar assim, agora não precisa mais, pastor. Agora não precisa. E às vezes a gente acha assim que a gente entrou numa fila e o meu número, a minha senha na fila de Deus é 5.669.000 e que eu tenho que esperar essas 5 bilhões de pessoas, Deus atender o pedido de 5 bilhões de pessoas até Deus chegar ao meu pedido. Deus não age assim, gente. O nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. A pressa, gente, é nossa, é do homem. Mas Deus, como é um ser perfeito, Ele vai agir no tempo certo.
Eu lembro de uma situação muito difícil que nós enfrentamos na nossa vida, muitos anos atrás. E geralmente quando você enfrenta uma luta, quando você enfrenta um problema, é o momento que você mais ora, não é? É o momento que você mais busca, é o momento que você mais jejua. E eu orava, levantava de madrugada, orava e clamava a Deus, e pedia, e declarava a palavra, gente. E nada mudava, nada acontecia na nossa vida. E eu ouvia pregações, e eu ouvia lá a pessoa contando, a pastora contando, falou, olha, eu estava um dia em casa, nós estávamos passando uma situação difícil, não havia nada para comer, chegou a hora do almoço, os filhos perguntaram, mãe, a mesa está posta, mas onde está o almoço? O que nós iremos comer? E diz, essa pastora conta, ela falou assim, olha, vamos orar. E diz que ela pegou os filhos, deu a mão para os filhos enquanto ela orava. A campainha apertou ali, alguém apertou a campainha. E quando ela abriu a porta, uma pessoa falou, eu não sei porquê, mas eu estava em tal lugar. Deus me mandou passar no supermercado, fazer uma compra e trazer aqui para você. Recebe essa compra. E aquela compra vira ali a sustentar muito tempo aquela família. Pessoas que falaram, olha, eu orei, eu estava com problema de saúde, eu orei, e Deus me curou naquele mesmo momento. E eu ouvi aquelas palavras, aquelas pessoas falando, e eu queria que Deus agisse da mesma forma comigo. Então eu acordava, eu orava, e eu ficava o dia inteiro, não, Deus vai fazer. Não, Deus vai abrir uma porta, Deus vai mandar um socorro, Deus vai mandar uma pessoa apertar a campainha da minha casa. E eu ficava esperando. Só que passava um dia, passava 2 dias, e isso não acontecia. E hoje eu vejo, gente, que se Deus tivesse agido naquela época da minha vida, eu não sei o que seria de mim hoje. Se Deus tivesse ouvido a minha oração. Eu entendi naquele tempo que Deus, Ele age segundo o seu tempo, segundo a sua vontade. Na língua grega, há 2 palavras para definir a palavra tempo. Existe a palavra cronos, que é a hora do relógio, que marca no relógio, que deu origem ao cronômetro. Mas existe outra palavra, que é kairos. Sabe o que significa kairos? O tempo favorável de Deus na nossa vida. O tempo certo de Deus na nossa vida. Talvez você está orando aí há tempos. Sabe por que a promessa não se cumpriu? Porque não chegou o tempo favorável de Deus na sua vida. Não chegou a hora certa de Deus agir na sua vida. Significa que Ele está parado? Significa que Ele está em silêncio? Não. Só significa que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus, Ele não anda segundo o nosso relógio. Deus anda segundo o relógio dEle. O futuro está nas mãos de Deus. Ele sabe todas as coisas. O problema é que quando nós olhamos para o tempo, cromos, nós desprezamos o kairos, o tempo de Deus. E quando nós não esperamos o tempo de Deus, nós corremos o risco de perder a bênção, a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Gostaria de ler um último texto, em Hebreus 10, 36, 38. Diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Espera mais um pouco. Você pode falar assim para mim, mas está muito difícil. Espera mais um pouco. Ah, mas eu não aguento mais. Espera mais um pouco. Espera. Deus, Ele está agindo a seu favor agora mesmo. Enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo coisas tremendas. Você não pode ver, mas Ele está fazendo.
Pelo fato de você não estar vendo, não quer dizer que Ele não está agindo. Deus está agindo ao seu favor. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. Deus tem planos maravilhosos, promessas extraordinárias para se cumprir na nossa vida. E os planos dele não podem ser frustrados. Nós precisamos tão somente acreditar e esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai nos ouvir, Ele vai ouvir o nosso clamor, Ele vai nos tirar do fundo do poço, e Ele vai nos colocar num lugar seguro, Ele vai firmar os nossos pés, Ele vai conduzir a nossa vida, Ele vai conduzir os nossos projetos, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Como eu queria que essa palavra enchesse o seu coração. Como um alimento, quando a gente está com muita fome, a gente senta e come aquele prato de comida e aquilo ali traz uma saciedade ali, te satisfaz. Eu queria que você recebesse essa palavra, esse alimento que Deus derramou sobre a sua vida. De você se alimentar, de você se renovar na presença de Deus e falar: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está agindo, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor é soberano, eu creio que o Senhor está no comando, eu creio que o Senhor está trabalhando, amém? Eu gostaria de ler uma letra de uma música que Deus falou muito forte comigo nessa manhã, através da letra dessa música. Não iremos cantar, só vou ler. Diz assim: eu queria que fosse agora, a hora de viver os sonhos que sonhei, mas tudo tem o tempo certo, e nada foge do controle do meu Deus. Mesmo que tudo pareça longe, ainda assim consigo crer que Deus pode fazer. Mas é difícil esperar o tempo em que tudo irá acontecer. Calma, coração. Espera no Senhor que essa noite vai passar. Calma, coração, que o tempo de sorrir está chegando. Você só tem que confiar. No tempo de Deus, todas as promessas irão se cumprir. No tempo de Deus, a ferida vai virar cicatriz. No tempo de Deus, os sonhos se tornarão reais. No tempo de Deus. No tempo de Deus, sua família irá se entregar no altar. No tempo de Deus, essa tempestade irá se acalmar em nome de Jesus. No tempo de Deus, você verá que valeu a pena esperar. Enquanto o tempo não chega, só me resta adorar. Porque Deus é o dono do tempo, Ele é o Deus do tempo. E Ele vai fazer exatamente o que Ele falou para você. Basta somente esperar com paciência, porque Ele vai operar na sua vida. Amém? Quero convidar você a ficar em pé.